Irmãos, uma alegria nós podemos estar juntos nessa noite para prestar ao Senhor esse culto de gratidão, de adoração, e podermos também juntos, como já louvamos, com o nosso coral jovem, nosso coral geral, com a leitura da palavra pelo nosso seminário Elias, podemos juntos agora estudar a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos meditar nesta noite, eu convido que possamos ler a palavra do Senhor, Salmo 116, verso de 1 a 9. Salmo 116, verso de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Conta-se que há muitos anos atrás, num dos vilarejos que sempre existiram nos arredores de Bagdá, um senhor chamou seu escravo e mandou a feira livre comprar algumas coisas. Uma hora depois, esse escravo chega, entra correndo em casa pela porta da frente, em pânico, gritando: meu senhor, meu senhor! E ele ficou então assustado, aquele senhor. E aquele escravo continuou: por favor, me empreste um camelo, eu preciso fugir. E aquele senhor então olha para o seu escravo e diz assim: mas o que está vendo? Então aquele escravo responde com pavor no rosto: eu estava na feira, como o senhor me mandou, e tive a infelicidade de dar de cara com Dona Morte. E ela olhou para mim com um olhar ameaçador. Por favor, meu senhor, empreste-me um camelo. Tenho parentes em Bagdá e lá ela não vai me encontrar. Tenho onde me esconder. A cidade é grande. Aquele senhor, sem entender o que estava acontecendo, emprestou o seu escravo, não apenas o camelo, mas também vestimenta sua. E então aquele escravo pega o camelo, coloca o vestimento do seu senhor e vai até a feira. E chegando lá, encontra-se com Dona Morte. E foi logo lhe perguntando: Dona Morte, por que a senhora olhou para o meu escravo com um olhar ameaçador? Amados, o nosso texto, a morte não está só olhando para o servo de Deus, mas como uma corda, ela o está puxando para dentro de uma cova. Veja que diz: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias de sofrimentos tremendos. A gente está sempre recebendo notícias de colegas que estão sendo afetados pela Covid, muitos partindo para estar com o Senhor. Também esposas de pastores e membros de igrejas em geral, e também amigos estão partindo. E eu fiquei a pensar nesse assunto e voltei meus olhos para esse texto, que o salmista diz assim: laços de morte me cercaram. Veja que a morte não estava só olhando para o salmista, para o servo de Deus, mas como uma corda. Ela estava puxando aquele servo de Deus para dentro de
uma cova, de um buraco, de uma sepultura. Alguns comentaristas dizem que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. Nós conhecemos, pelo livro dos reis, que o rei Ezequias enfrentou 2 momentos difíceis na sua vida, no seu reinado. O primeiro dele foi quando ele foi cercado e ameaçado pelo rei Senaqueribe, rei da Síria. Esse que está em 2 Reis, capítulo 18. E após a expulsão dos assírios, o rei Ezequias experimenta um novo milagre. Diz o texto bíblico, que eu vou ler para os irmãos agora, que ele, tendo adoecido gravemente, acometido daquilo que se chama de úlcera, mas na nossa linguagem hoje podemos dizer que se tratava de um câncer. E esse texto está registrado em 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 a 5. Diz assim o texto: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Os irmãos já pensaram o impacto na vida desse servo? Chega perto dele, está com uma enfermidade, uma úlcera ou um câncer, seja lá o que for, e chega perto dele o profeta Isaías, diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então aí estava o laço de morte cercando aquele servo de Deus. E nós vamos então, nessa passagem, aprender, estudar juntos sobre o que fazer quando somos cercados pelos laços de morte. Talvez você esteja aí na sua casa, no seu trabalho, e você está enfrentando um momento difícil na sua vida. E o Senhor, então, através dessa mensagem, como falou ao meu coração, Ele quer falar também ao seu coração. O que fazer quando somos cercados pelos laços de morte? Laços de morte me cercaram, diz o texto. O que seria, amados irmãos, em primeiro lugar, esse laço de morte na vida desse servo do Senhor? Nós vemos que a morte apresentou sua armadilha para capturar esse servo de Deus. E ele quase foi apanhado. Ela não estava só olhando para o servo de Deus, como na nossa ilustração, que nós notamos logo no início, mas com uma corda puxando para dentro de uma cova. E esse laço de morte, puxando para dentro de uma cova, a cova é representada muitas vezes na Bíblia pela palavra Sheol. Ou seja, o Sheol abriu a sua boca pavorosa e quase conseguiu devorar o servo de Deus. Nós podemos imaginar aquele servo de Deus sendo perseguido incansavelmente, apavorado. Mas, pelo poder de Deus, ele conseguiu enganar a força perseguidora. Então, como vemos, aquele servo de Deus passava por um momento por grave aflição e angústia. O que ele poderia fazer? Diz o texto que ele levantou a voz. Ele estava no leito de enfermidade, talvez nem podendo se levantar por causa daquela enfermidade. Mas ele levanta a sua voz do leito da enfermidade e até mesmo a sua breve oração foi ouvida acima do rugir da tempestade. Irmãos, laço de morte pode significar uma tempestade na sua vida. Laço de morte pode significar uma enfermidade que você está enfrentando. Laço de morte pode significar um problema de depressão que você está enfrentando. Laço de morte pode significar um problema no seu lar, no seu trabalho, no seu estudo, no seu dia a dia.
Mas lembre-se que aquele servo de Deus levantou a sua voz do leito da enfermidade. Uma oração breve, mas uma oração sincera. Ela foi ouvida, mesmo em meio àquela grande tempestade que ele estava enfrentando. O teólogo Allen Ross diz assim: suas palavras pintavam dramaticamente o fato de que ele estava sendo caçado pela morte e pelo sepulcro, e quase tinha morrido. E esse mesmo teólogo parafraseia esse texto dizendo assim: os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Então, a gente pode imaginar aquele sofrimento real no corpo da pessoa quando tem sua vida ameaçada. O nosso texto que nós lemos diz que Ezequias, naquele dia, adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, ele passava por esse momento. Seu corpo estava ameaçado, sua vida estava ameaçada, ele estava cheio de dores. E esse sofrimento referido aqui, essa enfermidade mortal, era a morte mesmo que estava chegando. Era a descida ao túmulo. E no hebraico diz assim que a morte me encontrou. A expressão tristeza de morte é uma expressão pesada, querido. No hebraico significa as armadilhas da morte. Calamidades perigosas e mortais. Tão amargas quanto a morte. Quantas vezes temos um sentido assim? As dores do inferno, as dores da sepultura, cortar, matar. São dores, são agonias e horrores que as pessoas que estão morrendo costumam sentir dentro de si. O nosso teólogo Calvino comenta essa palavra, laços de morte. Isso era como se cordas saíssem de uma sepultura, puxando o salmista para o interior da terra. E veja, irmãos, o recado de Deus para o seu servo através do profeta. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já pensaram, irmãos, que situação difícil? Ele sendo avisado que aquela enfermidade era para a morte, que ele não ia viver. Assim estava sentindo, então. Esse era o grande problema desse servo de Deus. O que fazer quando nos encontramos numa situação igual encontrava o rei Ezequias, cercados por laços de morte? A segunda coisa que o texto nos ensina, no versículo 4, diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Que maravilha, irmãos. Nós temos aqui um clamor em meio às lágrimas. Veja que versículos 2 e 3 de 2 Reis 20, que nós estamos acompanhando, que é o texto que fala sobre o texto paralelo. Assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. O servo de Deus, amados irmãos, ele clama a Deus lá do fundo do poço. Ele está cercado, ele está dentro de um laço, esse laço o está puxando para a escuridão da sepultura. Quando circunstâncias tão medonhas nos empurram para os abismos da angústia, a única solução, a única direção que temos é olhar para cima. O Salmo 121, versos 1 e 2 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E foi isso que fez o servo do Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele gritou por socorro, ele pediu livramento e chorou
muitíssimo, diz o texto. Ah, amados irmãos e amigos, há momentos da vida em que os recursos humanos se esgotam. Há momentos na vida em que o socorro da terra é insuficiente. Muitas vezes, pessoas desenganadas pela medicina. Há momentos em que as portas do livramento se fecham. Momento em que a gente diz agora, não existe mais solução. E nesta hora, amados irmãos, nós vamos olhar para cima. Olhar para o alto. Olhar para Deus. O olhar do rei Ezequias estava centrado no seu sofrimento. Mas nesse instante ele se volta para o alto. E nós podemos dizer aleluias, porque nós podemos e devemos, nos momentos difíceis, levantar os nossos olhos para o alto. O servo de Deus estava enfrentando problemas internos e externos. Ou seja, ele tinha enfermidade, com certeza estava doendo muito, ele estava sofrendo muito, mas ele estava com problemas também internos. Veja assim, diz assim, cair em tribulação e tristeza. Isso significa, irmãos, angústia. Ele não estava apenas com aquele ferimento no seu corpo, mas ele estava também angustiado dentro do seu coração. Eles achavam-me prostrado. Isso é o quê? Abatimento físico. É um problema interno e problema externo. Mas, ao olhar para cima, ele encontrou um Deus justo, misericordioso. Glória a Deus por isso. Aleluias por isso. Ele diz, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Então invoquei o nome do Senhor. Viram o que ele fez? Ele fez uso dessa realidade. Ele se dirigiu a um Deus compassivo e justo. Ele se dirigiu a um Deus que é misericordioso. Isso não era para ele, irmãos, como um último remédio, mas era um antigo e único remédio que ele havia encontrado, um bálsamo para a sua ferida. Eu creio que naquela hora, a sua ferida parou de doer. No momento em que ele clama ao Senhor, no momento em que ele invoca ao Senhor, o seu ferimento parou de doer, a sua ferida parou de doer. Então, o nosso texto diz que ele virou-se para o Senhor, orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Então, o que fazer quando o laço de morte nos cerca? Levantar um clamor ao Senhor. Em meio às lágrimas, muitas vezes. Levantar um clamor ao Senhor. Certa vez eu visitei um colega que estava internado com problema renal, com pedras nos rins. E eu fui ali para orar com ele, para passar um tempo com ele, porque não estava muito para conversa, porque estava com muita dor. E em determinado momento ele falou, Camargo, segura aqui na minha mão, que está doendo demais. Eu segurei na mão dele, ele segurou firme na minha mão e falou, ora por mim, que eu estou... A dor está horrível. Bom, naquele instante eu senti a dor daquele irmão. E pude orar com ele, também chorar com ele. Nós choramos juntos naquela hora. Muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos, na hora da angústia, do desespero, olhar para o Senhor, olhar para cima, com clamor e lágrimas. Eis aqui se dirigiu ao Senhor com clamor e lágrimas. O que aconteceu logo em seguida? Experimentou o agir de Deus. No mesmo instante, Deus manda o profeta Isaías voltar. Ele estava quase saindo da cidade. E ele manda Isaías voltar e dizer para o rei que o rei não ia morrer, que já tinha ouvido a oração do rei, e que o rei não ia morrer, e que ele ia viver ainda mais 15 anos. Ah, irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, a esse Deus misericordioso,
justo. Quando nós clamamos a esse Deus, olhando para ele, olhando para cima, com lágrimas, nós vamos experimentar o agir de Deus. Verso 6 diz assim: achava-me prostrado e ele me salvou. Que coisa maravilhosa! Achava-me prostrado e ele me salvou. Veja que maravilha! Ou seja, Deus atendeu a súplica do seu servo. Essa salvação, queridos, em resposta à oração, se tornou um grande motivo, o motivo principal da sua adoração. Por quê? Ele me salvou. Ou seja, a paz agora volta a reinar no coração do seu servo. Deus acalmou a tempestade e o servo sossegou. Ele foi salvo em todos os sentidos. E assim, amados, encontrou tranquilidade para sua alma, olhos e pés. Essa paz foi resultado direto da sua comunhão com Deus. Porque se ele não tivesse uma vida de comunhão com Deus, como é que ele ia se dirigir a esse Deus num momento tão difícil? Lendo uma das mensagens do reverendo Hernandes, quando ele comenta esse texto, ele diz que aconteceram pelo menos 3 livramentos na vida do rei Ezequias. Livramento espiritual, emocional e moral. Livramento espiritual, pois livraste da morte a minha alma. Nós podemos, amados, ter tudo na nossa vida. Como muitas pessoas têm tudo. Mas, se a alma é prisioneira da morte, não há sossego. Quantos suicídios entre pessoas riquíssimas, entre pessoas poderosíssimas. Por quê? A alma é prisioneira da morte e não há sossego. E só o Deus Todo-Poderoso pode livrar a alma da morte. Veja o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois livraste da morte a minha alma. Se a sua alma está ainda prisioneira da morte, você não tem sossego. Pode ter uma boa casa, um bom apartamento, pode ter um carro muito confortável, muito chique. Você pode ter uma conta bancária muito alta, como diz o nosso pastor, Evandro Rossi, fazer sua conta bancária alta, mas você não tem sossego. Porque sua alma é prisioneira da morte. Então não há sossego. Livramento espiritual. E o Leandro Hernandes que experimentou também um livramento emocional. Das lágrimas dos meus olhos, livraste da morte minha alma, do livramento espiritual. Das lágrimas dos meus olhos, livramento emocional. Por quê? Porque o choro nos acompanha desde o nascimento até a morte. O sinal, quando nasce uma criança, de que ela está bem, é o choro. Né? Muitas vezes precisa até levar umas palmadinhas para poder chorar. E quando a gente morre também, as pessoas choram. Pelo menos devem chorar, né? Então precisamos, queridos, passar pela terapia de Deus. O que é terapia? Você pode perguntar, pastor, o que é terapia? Nosso dicionário diz assim, tratamento que promove a saúde e o bem-estar do paciente por meio de atividades terapêuticas específicas individuais, especialmente nos indivíduos que, por alguma razão, deixaram de conseguir desempenhar algumas de suas funções. Que coisa boa Deus preparar profissionais para essa área também. Há uns 25 anos atrás, eu fiz um curso, um seminário para a terceira idade. E foi uma terapeuta que deu esse curso para a gente. Coisa maravilhosa, irmãos. A gente aprender coisas nessa área para poder ajudar os outros. Não só ajudar a gente, não só uma ajuda pessoal,
mas também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, necessitando de cura emocional. A terceira cura, o terceiro livramento, moral. Assim, livrar-se da queda dos meus pés. Ou seja, nem você, nem eu, podemos ficar em pé apoiados em nossa autoconfiança. Mas temos de estar alertas. Por quê? O mundo nos oferece seus banquetes. E mais tarde nos cobram um alto preço. Quantas pessoas estão por aí sofrendo porque estão envolvidas nesses banquetes do mundo? E depois o mundo cobra esse preço. Alguns anos atrás, tive o privilégio de conhecer, conversar um bom tempo com o cantor Nelson Ned. Depois que ele se converteu, ele foi a Ipatinga, Minas, fazer um trabalho lá, ou seja, havia um comício político e ele foi para cantar. Eu tive o privilégio de ir ao aeroporto buscar, levar até o hotel, e à noite apanhar no hotel e levar até a praça onde eu ia cantar. E algo que me chamou muita atenção na vida, na fisionomia dele, foi o rosto dele todo enrugado. Eu perguntei para o irmão, por que seu rosto está desse jeito? Ele, com muito carinho, falou, meu pastor, esse é o preço de uma vida que eu levei longe do Senhor. Eu sofri muito. Ele ainda falou, teve uma noite, meu pastor, que eu tomei 1 litro de uísque. Tal era a minha ansiedade. Então, irmãos, nós não podemos ficar presos aos banquetes do mundo. Eles cobram um preço da gente. Livrar-se da queda dos meus pés. E o salmista diz no Salmo 103, verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Portanto, experimente o livramento do Senhor nesta noite, se você está passando por alguma dificuldade nesta área. Experimente o livramento do Senhor. O salmista continua, no verso 7, ele diz assim, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, está conversando com a sua alma. Né? Nós temos essa necessidade. O Salmo 42, 5 também fala sobre isso. O salmista pergunta, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio. E Deus deu. Salmo 42, verso 5. Volta, minha alma. Voltar de que maneira, irmãos? Voltar a cantar. Talvez você se tornou uma pessoa triste. Uma pessoa que não canta mais. Talvez você se tornou uma pessoa amargurada, o rosto fechado, que não sorri mais para os outros. Talvez você se tornou uma pessoa que não sabe mais louvar. Esqueceu como se louva o Senhor. Talvez você esqueceu de se tornar uma pessoa grata a Deus por tudo na sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Nós podemos, amados, até perder a esperança em muitas coisas desta vida. Mas a esperança em Deus deve ser eterna. Muitas vezes passamos por situações complicadas em nossas vidas. Muitas vezes, no momento em que tentamos ser fortes, no momento em que tentamos suportar, mas a tristeza inunda o nosso coração e a dor se torna maior. Às vezes a vontade de compreender, por isso está acontecendo, supera tudo. Você quer compreender, e de repente você não sabe mais nada. Ou seja, como diz lá na roça, a gente perde o chão. Perder o chão quando você vai andando e você pisa num buraco e cai. Esse buraco. Você perdeu o chão. Então a gente perde o chão, a gente perde a esperança. Então o salmista está nos desafiando, dizendo, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça,
Ele é o autor da nossa salvação, aleluia. Ele é o refúgio nos momentos de aflição. A nossa esperança deve permanecer em Deus. Estamos vendo, então, irmãos, nessa passagem sobre o que fazer ou somos cercados pelos laços da morte. O salmista enfrenta uma realidade, angústia e desespero. O que ele faz? Ele olha para cima. Ele reage com clamor e lágrimas e experimenta o agir de Deus. E como é que conclui, então, esses nossos versículos? Ele assume um compromisso com Deus. Então, depois desses livramentos, o Senhor assume compromisso para com esse Deus maravilhoso e libertador. Versículo 2 diz assim, primeiro compromisso, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ah, irmãos, que maravilha! Houve um reavivamento do amor de Deus no seu coração. Ele diz assim, vou buscar a face de Deus enquanto eu viver. Não é só de vez em quando, não é só nos momentos de dificuldade, mas enquanto eu viver, eu vou buscar a face do Senhor. Ou seja, em dias de necessidade e aflição, vou buscar a face do Senhor pedindo ajuda e alívio. Talvez seja o seu caso nesta noite. Em dia de prosperidade, vou buscar o Senhor com ações de graças pelos favores recebidos. Eu espero que seja esse o seu caso nesta noite. Enquanto eu viver, ou seja, o Senhor será o Deus da minha vida. Enquanto eu viver, o Senhor será o Deus da minha vida. O segundo compromisso que ele faz, versículo 9, diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então veja, irmãos, que aquele servo cujos pés quase tropeçaram e caíram dentro da sepultura, agora caminha em plena paz. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Lá os que mortos já não estão mais cercando. Ele está livre. Ele experimentou o livramento do Senhor. Ele caminha em plena paz. Ao invés de estar deitado dentro de uma cova, na terra dos mortos, ele caminha na terra dos viventes. É o nosso dia a dia, irmãos. É o nosso dia a dia. E na terra dos viventes, muitas vezes as pessoas zombam da gente. Às vezes as pessoas nos humilham. Às vezes as pessoas nos desprezam. Mas é na terra dos viventes que ele diz que vai testemunhar desse Deus maravilhoso. É na terra dos viventes que você e eu temos que testemunhar desse Deus. Mesmo sofrendo zombarias, perseguições, desprezos, nós temos que testemunhar desse Deus maravilhoso. Na terra dos viventes. Compromisso. E o terceiro compromisso que ele assume com Deus, ele diz, amo o Senhor. Ou seja, uma declaração de amor ao Pai Celestial. E por amar o Pai Celestial, ele vai se esforçar por agradá-lo. Então, irmãos, o nosso amor para com Deus vai nos levar a fazer aquilo que agrada esse Deus maravilhoso. Então, esse é o terceiro compromisso que ele assume. Então, o Deus que nos socorre nas horas da aflição, nas horas que os laços de morte estão nos cercando, ele deve ser o deleite do nosso coração. Em todos os tempos, principalmente nos tempos de bonança. Eu encerro a mensagem, amados irmãos e amigos, lançando desafio diante de vocês. O que fazer quando somos cercados pelos laços de morte? Então, como eu disse no princípio, o servo de Deus passava por uma grave aflição e angústia, dor e lágrima. E ainda chega o profeta e diz, você vai morrer, você não vai viver. Então, no meio daquela aflição, o que ele fez? Ele levantou um clamor ao Senhor e chorou muitíssimo, diz o texto.
Imediatamente Deus ouviu sua oração e disse ao profeta, volta lá, e diz para ele que vai viver mais 15 anos, que ouvi a sua oração. Aleluia. Ele experimentou o livramento. E ele fez, então, compromissos com o seu Deus, o Deus libertador. Portanto, amado irmão, amada irmã, amados amigos, se você está enfrentando laços de morte, aflição e angústia, não desista. Não se coloque como uma mercadoria barata à disposição da morte. Não entre em pânico. A exemplo do salmista, levante a cabeça, olhe para os montes, de onde virá o socorro. Não permita que sua alma fique prisioneira em um poço escuro ou uma cova escura. Deus abençoe sua vida, amado irmão, amada irmã, vocês que têm estado conosco nessa noite. Eu gostaria de orar por você nessa hora, para que você viva essa experiência na sua vida, de olhar para o alto, para os montes eu olharei, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, pelos céus e a terra. Portanto, se algum tipo de laço de morte está cercando você nessa hora, levante a cabeça, olhe para cima, olhe para Deus, que é o Deus libertador. Você vai experimentar a libertação maravilhosa que tem para você como servo dele. Portanto, não permita que a sua alma fique prisioneira em laços de morte. Recorra ao Deus libertador. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, excelso, supremo, justo, misericordioso, como diz o nosso texto. E os ouvidos do Senhor, ó Pai, estão atentos à oração sincera dos teus servos. Por isso, eu te peço que se nesta noite alguém que esteve conosco, ou alguém que ainda vai ouvir essa mensagem, está passando por esse momento de laços de morte. Pai, que teu Espírito oriente essa pessoa através da tua palavra a olhar para o Senhor, como fez o rei Ezequias. Ele chorou muito. Chorou muitíssimo, diz o texto. E clamou ao Senhor, com o coração sincero, com o coração aberto. E o Senhor ouviu a oração, Pai. E o Senhor disse para Isaías, volta lá no palácio. E diz ao rei que eu ouvi a oração dele. E que ele vai ter mais 15 anos. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Visita, Pai, a tua igreja conosco nessa noite. Levando, Pai, cura, levando libertação, levando restauração. Levando, Pai, acima de tudo, certeza e convicção de que estão servindo a um Deus, que é um Deus libertador. Louvado seja o teu nome, meu Pai, pela vida da tua igreja. Louvado seja o teu nome, meu Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus.